nós vamos falar agora das classes invariáveis, não é? Veja, se as classes variáveis são aquelas que aceitam flexão, as invariáveis, por sua vez, como está escrito para você, não aceitam flexão. Isso significa que são palavras que não mudam. Por exemplo, a palavra menos. Por que a palavra menos não existe? Porque a palavra menos é uma palavra invariável. Então, toda vez que eu quiser falar menos, eu terei de usar menos. A palavra menos, porque ela não muda, certo? Ela não muda. Nesse sentido, a gente já sabe que a palavra menos, portanto, é uma palavra invariável. Beleza? Tá. Então, ela é invariável porque ela não aceita flexão. Essas palavras invariáveis, né, elas dão um pouco de trabalho para nós. E nós temos de saber como analisá-las na elaboração de frase, certo? Então, veja que nós temos 4 classes de palavras invariáveis, não é? E o advérbio em si não é uma palavra que dê muito trabalho, não. O advérbio em si não é uma palavra difícil de ser reconhecida, não, ela é simples, certo? A preposição e a conjunção, por sua vez, já são palavras, né? Já são palavras que vão dar um pouco mais de trabalho para nós. Por quê? Porque você tem que saber como avaliá-las nas frases, entender com que tipo de relação, não é? Em que tipo de relação elas estão atuando, certo? Então, elas dão um pouquinho mais de trabalho. E a gente tem que saber preposição essencial e conjunção para fazer prova, assim, de forma imprescindível. É importantíssimo saber, certo? E nós temos ainda a interjeição, que já é uma palavra que você praticamente não precisa estudar, você só precisa lembrar que ela existe, para você saber quando ela aparecer numa frase, não é? Você possa identificá-la. Se o examinador fizer alguma referência à interjeição, você já saberá o que é também. Então, veja aí comigo, ó. Vamos falar da interjeição para cima, tá? Eu vou começar por aqui. Professor, a senhora não fez ao contrário do quadro? Pois é, a professora gosta de complicar, né? Então, veja aí. A interjeição é a palavra que serve para isso aqui, ó. Para exprimir emoções. Então, veja só, quando eu digo assim, ó, ele veio. Observe que esse ó é uma interjeição. Está aí só para dizer, nossa, que emoção, né? Estou admirado com a presença da pessoa. É isso, na verdade, tá? É isso que acontece. Bom, então, veja. Quando a gente diz que uma palavra não tem função sintática, que uma classe gramatical não tem função sintática, que é o que acontece com a interjeição, a conjunção e a preposição. Gente, coisa mais simples do mundo entender isso. O que é não ter função sintática? É uma das coisas que facilita muito a nossa vida. Significa que toda vez que você vir, que você enxergar, que você achar uma interjeição, uma conjunção e uma preposição nas elaborações de frase, você dará esta classificação, interjeição, preposição, conjunção. Ou seja, elas não mudam de classificação. Essas classes gramaticais soltas ou colocadas nos textos, nas frases, nas orações, enfim, elas junto de outras palavras, nunca terão outra função, a não ser as funções de interjeição, conjunção, preposição e nada mais. Certo? Isso aqui nunca muda. Por que acontece? Por exemplo, o adjunto, aliás, o advérbio, ele já não tem essa informação aí. O advérbio, ele tem classificação sintática. Então, veja, o advérbio é uma classificação morfológica. Cedo, amanhã, não é? Atrás, então eu estou dando informação. Ó, cedo, amanhã, não é? São palavras que eu estou usando, que eu estou mencionando, aliás, e que são palavras soltas, são advérbios. Se eu digo ele levantou cedo,
Eu continuo nessa frase usando cedo como um advérbio, porque é a classificação gramatical dele, já que é a função gramatical dele. Agora, se eu peço, qual é a função sintática do advérbio na frase? Função sintática do advérbio. Aí eu não posso mais chamá-lo de advérbio. Aí ele vai mudar essa classificação. Na elaboração de frase, o advérbio é empregado como advérbio mesmo, né? Na função própria dele, ele vai ser adjunto adverbial. Percebeu? Então, é importante a gente ter essa noção. É por isso que eu fiz questão de colocar aqui que essas 3 classes não têm função sintática. Então, interjeição sempre vai ser chamada de interjeição. Conjunção e preposição também sempre serão classificadas como conjunção e preposição, certo? Bom, aqui nós temos a teoria. Veja, a conjunção, o que é? É palavra que liga elementos que exercem a mesma função sintática, certo? Estabelecendo uma relação semântica, ou seja, uma relação de sentido entre os elementos associados. A gente pode pensar que a conjunção associa principalmente orações. Isso não é regra, não é a única coisa, mas o que ela mais faz, o que mais a conjunção faz é ligar orações, associar orações, certo? Tudo bem? É isso. É porque dizer que liga elementos que exercem a mesma função sintática não ajuda muito, não é? Não ajuda muito. O que a gente tem que saber mesmo é que toda vez que você usar uma conjunção, você fará a junção de elementos. Então, por exemplo, se eu disser ele saiu, foi ao mercado, eu elaborei aqui 2 orações. Ele saiu é uma, ele foi ao mercado a outra. Eu mestro isso pelos verbos, tá vendo? Ele saiu, foi ao mercado. E essas orações não estão associadas entre si, não existe uma junção entre elas. Se eu quiser pegar essa mesma construção e redigi-la com a junção das orações, então eu escreveria assim: ele saiu e foi ao mercado. Então, agora eu elaborei uma frase conjunção. Gostaram do trocadilho? É, porque aí a gente tem a junção dos elementos. Então, aqui é um período com a junção. E aqui, períodos, certo? Que não tem junção entre si, certo? Então, eu associei as orações, estabelecendo entre elas uma relação de soma. Por que a gente fala soma ou adição aqui? Porque nós temos uma sequência de ações. Ele saiu, na sequência ele foi ao mercado, certo? Então, pronto. Usei a conjunção para somar orações, se são 2 orações, tem a mesma função sintática, certo? E estabeleci entre elas a relação, a ideia da soma. Pronto, por isso que nós podemos chamar a conjunção de conectivo, porque ela conecta, liga, associa, relaciona, certo? A preposição, que a gente chama de preposição, mas eu estou mostrando que ela sempre estará numa posição prévia ao pré-colocada, pré-posicionada em relação ao termo a que ela se refere, também vai ligar 2 elementos, certo? Também estabelecerá entre eles relações de sentido, mas ela poderá relacionar também, fazer também relações de dependência, certo? Por isso que também é um conectivo. Vamos entender aqui. Veja. Vamos ver as 2 possibilidades. Se eu digo lápis de Maria, observe que o de é uma preposição. E ela está numa preposição em relação a Maria, por isso que é preposição. Daí a gente dizer que Maria é o elemento
preposicionado. E muita gente pensa que o lápis, que é o preposicionado, não é pré-posicionado. Então, a preposição está sempre pré-posicionada, pré-colocada em relação ao elemento a que ela se refere. Aí, essa preposição, o que ela faz? Preposiciona a Maria e relaciona a Maria a lápis, neste caso aqui. E esta relação, em lápis de Maria, nos dá também a ideia do quê? Da posse. Então, aqui nós temos relação entre dois elementos, e essa seria a relação semântica, ou seja, a relação de sentido estabelecida entre os dois elementos, ok? Bom, e o caso da dependência? Porque esse caso aqui não é um caso de dependência, eu só relacionei os dois para estipular a ideia da posse, tá? Agora, quando eu falo assim, gente, eu preciso. Bom, aí você vai me dizer, tá bom, se você precisa de algo. Sim, eu preciso de dinheiro. Só eu, né? Só eu preciso. Aí observe que esse de foi colocado aqui porque este verbo exigiu. Quem precisa, precisa de. Então, para que o verbo tenha o seu sentido completo na frase, eu preciso colocar um complemento para ele, que nesse caso é o de dinheiro. Olha lá, eu preciso. Mas precisa de quê? Então, eu vou dizer. Aqui, o que nós temos é uma relação não mais semântica, mas sim de dependência entre os elementos relacionados pela preposição. Vou repetir, não é? O verbo precisar aqui precisou desta informação de dinheiro porque completa o seu sentido. Olha lá, completa o sentido do verbo. Certo? Então, se completou o sentido do verbo, é uma relação de dependência, porque esse verbo sendo usado sem o complemento, ele não vai ter o seu sentido satisfeito, certo? E aí a preposição de preposiciona o dinheiro, relacionando o dinheiro a precisar, completando o seu sentido. Beleza? Pronto. Agora vamos voltar aqui. E nós temos o advérbio, que tem esse nome porque a relação principal dele é feita com o verbo, certo? É a relação principal, não é a única. A gente diz, num primeiro momento, que nós vamos ver aqui, é que ele é um modificador semântico, quer dizer que ele muda o sentido da palavra com a qual ele está relacionado, não é? Por isso que a gente diz que ele é um modificador de sentido, um modificador semântico, e ele exprimirá circunstância. Veja, enquanto o adjetivo dá para a gente uma ideia de caracterização, o advérbio, por sua vez, exprime ideia de circunstância. Vamos entender isso? O que é exprimir circunstância? Imagine você, não é? Imagine você que eu diga o seguinte, que você... Imagine que eu diga assim, você nem sabe o que aconteceu. Aí você vai se arrumar do outro lado, né? E eu falo assim, sabe, João saiu. Aí você fala assim, essa professora tá louca, né? O que tem que ele saiu? O problema dele. Pois é um problema dele mesmo. Não é? Não tem a menor graça ter contado isso. Por quê? Porque como fofoca, essa frase não é boa. Se eu disser que o João saiu, eu terei estruturalmente uma frase completa, mas como fofoca, isso é uma porcaria. Porque eu não digo aquilo de que o fofoqueiro mais gosta de saber. Diga pra mim. Do que mais que a gente gosta de saber? Quando? Onde? Com quem? Como? Por quê? Por que a gente gosta dessas informações? Porque a fofoca pressupõe que eu esteja contando algo de interessante. E esse algo interessante seria, na verdade, aí, um modificador da informação. Modifica essa frase. Imagina, o João saiu, não tem a menor graça, mas eu digo assim,
Ontem à tarde, eu vi o João lá no centro da cidade, saindo daquele prédio XPTO de braço dado com a amiga da namorada dele. Aí fez toda a diferença, não é? Por quê? Porque eu coloquei as circunstâncias em que ele saiu. A partir do momento que eu coloco as circunstâncias em que o cidadão saiu, então eu começo a dar para esse meu texto de fofoca o ar da fofoca mesmo. Porque aí eu vou dizendo das circunstâncias. Perceberam? Então perceba também o seguinte, que quando a gente diz onde, quando, como, porquê, com quem, nós estamos falando das circunstâncias em que determinada coisa aconteceu. Nesse momento, eu estou trabalhando com advérbio. Então, agora, aqui, nesse momento da nossa aula, o que a gente tem que gravar é que a circunstância, ela modifica, não é, a informação. Por isso que a minha fofoca aqui não tinha nada de fofoca, não tinha ar de fofoca, mas tinha estrutura pronta, não é? Uma estrutura com sentido, significativa, possível, mas infeliz como fofoca. Depois ficou feliz como fofoca, porque eu acrescentei as informações circunstanciais. Beleza? Então, veja que as circunstâncias mudam tudo. Mudam tudo. Fizeram a vez aqui da explicação do advérbio, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar esse exemplo que eu acabei de dizer. Vamos pensar. Então, aqui nós falamos da conjunção, deixe-me marcar. Aqui nós falamos da preposição. E aqui nós falaremos do advérbio. Certo? Então, observe o seguinte. Que o advérbio, então, vai trabalhar com informação circunstancial. Se eu digo... O João saiu. Veja, a frase é completa no sentido e na estrutura. Isso é muito legal de a gente saber, certo? Tá. Só que como fofoca é fraca, né? Aí a gente vai colocar lá a fofoca que nós fizemos de forma bem reduzida, tá? Só pra gente ter a ilustração. Ontem, o João saiu de braço dado com a Maria, não é? Amiga da namorada dele. O resto da fofoca você já sabe. Então, observe que a informação que nós acrescentamos, aliás, as informações acrescidas aqui são ontem, de braço dado com a Maria. Muito bem. Isso significa o seguinte, que o ontem é o advérbio, certo? De braço dado, nós vamos chamar de expressão adverbial. Porque assim eu já vou colocando para você que o advérbio mesmo é uma palavrinha só, como ontem. Mas nas elaborações de texto, eles podem aparecer em forma de expressão ou de locução. Vamos chamar tudo de expressão. Assim, veja, essa expressão adverbial de braço dado dá pra gente o modo como ele saiu com a Maria, que também é uma expressão adverbial, só que neste caso, dando a ideia de companhia. Então, observe aí que o advérbio modificou o meu texto, ele passou a ficar ótimo como fofoca. Agora, não esqueça, a frase sem as circunstâncias continua sendo completa no sentido e na estrutura. Olha que interessante, certo? Completa, veja, porque a partir do momento que eu passei dessa frase para esta outra, eu mudei todo o sentido, certo? Com a associação dos advérbios, das expressões adverbiais, vamos marcar aqui, o sentido se alterou, certo? O sentido ficou alterado. Tudo bem? Porque a gente tem que
Eu estou mostrando isso justamente para a gente entender que os advérbios, eles não estruturam a frase. Eles, na verdade, trabalham bastante com a parte do sentido. Por isso que a gente coloca aqui que ele é um modificador semântico. Esta é a importância maior desta informação. Ok? Pronto. Então, veja que os advérbios, então, as circunstâncias que ele mais pode relatar para nós, são sempre o quê? Vamos passar uma régua nisso. Vamos passar uma régua nisso. A gente pode pensar que os advérbios, as locuções adverbiais, portanto, são coisa de fofoqueiro. Essa é a melhor teoria que você pode gravar. Advérbio, expressão adverbial, locução adverbial, enfim, tudo que tiver valor de advérbio é coisa de fofoqueiro. Para a gente dizer o que mesmo, vamos marcar aqui. O básico. Onde? Onde aquilo aconteceu? Circunstância é isso. Quando? Como? Com quem? De que maneira? E assim por diante. Então, estas informações é que são circunstanciais e, consequentemente, são adverbiais. Não se esqueça de que nós estamos aqui falando de palavras invariáveis. Isso aqui é super importante. Você tem de gravar, assimilar, que estas palavras aí simplesmente não variam, certo? Essas palavras não variam. Então, eu vou dizer que ela se levantou cedo. Ela se levantou cedo. Quando eu disser elas, que é plural, o se levantaram vai mudar para o plural, ó. Se levantaram. Mas o cedo não se altera. Por que ele não sofre nenhuma alteração? Porque ele é, como eu já marquei aí, invariável. Certo? Parece uma bobagem quando a gente está falando isso, mas faz toda a diferença para você aprender a lidar com os advérbios. Tudo bem? Então, isso tem que ser, assim, inesquecível, né? O que é invariável simplesmente não muda. Tudo bem? Não muda. Ok. Então, agora a gente vai caminhar. Ó, veja só. Nós estamos nesse quadro aqui, né, que traz toda a teoria das palavras invariáveis. Aqui os exemplos e aqui. Vamos lá. Aqui eu marquei a teoria do que é locução, tá vendo a observação aí? Conjunto de palavras que exerce apenas, conjunto de palavras que exerce apenas uma função, certo? Nós já vimos que existe a locução adjetiva, mas também existe a locução verbal, a locução adverbial, a locução conjuncional e a prepositiva. Então, veja, quando a gente diz amor materno, nós estamos usando aí um adjetivo. Se eu quiser usar a locução, eu digo amor de mãe e tenho então a locução do mesmo valor do adjetivo, portanto, locução adjetiva. Certo? Muito bem. Veja, quando eu digo convém comprar pão, aqui nós temos dois verbos, mas não há locução. Eu quero deixar bem clara essa ideia. A locução tem de ser formada por um conjunto de palavras com uma única função. Quando eu digo convém, eu trabalho com um sentido, comprar outro sentido. São dois verbos distintos. Eu posso dizer que existem duas orações? Sim. Convém é uma, comprar pão a outra. Quando eu digo eles estão dormindo, veja, aí existe a locução verbal, porque a ação que eles estão realmente praticando é a ação de dormir.
Daí a gente dizer que este verbo aqui é o verbo auxiliar e este outro é que é o verbo principal. Por quê? Porque o verbo principal é aquele que mostra pra gente o que esse verbo está dizendo, na verdade, na frase. No caso aí, está dizendo da ação praticada por eles. E o auxiliar só ajuda na conjugação. Veja, ele foi para o plural, ele está no presente, certo? Então, é ele que faz todo o trabalho gramatical, enquanto o principal só dá para a gente a noção do sentido. Então, a gente diz, resumidamente, que os dois verbos, neste caso, estão trabalhando juntos, diferente do exemplo anterior, tá? Aqui, veja, ele fez o trabalho caprichosamente. Eu usei o advérbio, mas eu também posso dizer que ele fez o trabalho com capricho. E aí eu usei a locução adverbial. Lembre-se de que nem toda locução adverbial apresenta um advérbio correspondente. Se sempre fosse assim, seria mais fácil, viu? Vê, outro exemplo aqui. Embora esteja cansado, eu farei isso. Esse embora é uma conjunção, porque não tem a ideia de ir embora para algum lugar, né? Esse embora, ele dá pra gente a mesma ideia do ainda que, do apesar de que. Olha lá, apesar de que esteja cansado, apesar de que estivesse cansado, eu faria isso. Perceberam? Então, ainda que eu esteja cansada, farei isso. Esse ainda que tem o mesmo valor do embora, que teria o mesmo valor de apesar de que se eu tivesse posto no exemplo. Acontece o seguinte, quando a gente usa só uma palavrinha, com a ideia, neste caso em especial, de fazer a junção, a gente usou a conjunção. Uso uma expressão que acaba em que, ó, quando eu uso uma expressão, um conjunto de palavras que termina em que, aí passa a se chamar locução conjuncional ou conjuntiva. De qualquer maneira, esta locução terá valor de conjunção, certo? A função é a mesma. Beleza? Bom, veja só. Falou sobre política. Sobre é uma preposição. Essa preposição tem a locução. Ficou faltando aqui, você grife aí. Se no seu também estiver faltando. Faltou A. Veja, a gente tem a expressão a respeito de, que tem o mesmo sentido da preposição sobre. Então, neste caso, nós temos uma locução prepositiva. Certo? As locuções prepositivas terminam em preposição. Fica a dica. As locuções conjuncionais terminam no quê? Certo? Que é a base da conexão de língua portuguesa. A base é essa daí. Tranquilo? Bom, eu já relacionei todas as locuções aqui para que você tenha essa noção, não é? De quais são as possíveis locuções de a gente poder encontrar nas frases. Então, locução adjetiva, locução verbal, locução adverbial, locução de conjunção, locução de preposição. Essas são as locuções possíveis, certo? O que é preposição? O que é conjunção? Locução prepositiva, locução conjuncional, a gente tem que saber. Das principais eu falarei. Das conjunções, a gente tem tabela no material com as principais. Isso já vai ajudar muito no seu estudo, certo? Mas não deixe de procurar memorizar as preposições essenciais. Sim, o nome é esse, preposições essenciais. Estas você tem que saber de cor, né? E as conjunções, você tem que saber todas que estão aí no seu material, não é? Porque elas aparecem mesmo em prova. As preposições essenciais, eu falo sobre as principais no decorrer das aulas, no material tem, e aí você já vai tomar conhecimento delas. Mas não quer dizer que você não tenha de estudá-las, não é? Então, estude preposições e conjunções, porque as danadas aparecem mesmo. E a gente tem que saber como trabalhar com elas,
que é como nós já estamos vendo aqui, tá certo? Então, mantenha-se estudando e até o nosso próximo encontro.